Fala, galera! Suave! Aqui é a professora Denise Reis Cardoso, do canal Denizando, e hoje é a parte 2 da nossa aula sobre o Enem. A parte 1, né, a prof tratou com vocês sobre as possibilidades, né, que o Enem tem trazido aí para cobrar nas aulas, nas escolas literárias, e, como eu disse, né, para quem não assistiu, ou enfim, para ajudar todo mundo aqui, a prof vai retornar aqui o conceito, que é a ideia de que, né, o Enem tem cobrado os movimentos literários que acontecem no Brasil, tá? Por isso que a parte 2, aula 1, como está aqui na descrição do vídeo, vai ser voltada a falar aí do primeiro momento da literatura brasileira, que foi o quentismo. Mas, antes de mais nada, vocês estão vendo aqui do meu lado, né, essa moça bonita, né, quer dizer, desse lado, não, calma, é esse, não, esse. Aí, acertei. Esse lado aqui, né, tem uma moça muito bonita, é a minha amiga, a professora Maiara. A Maiara, ela é a nossa intérprete de Libras, que vai nos ajudar aqui no canal Denizando, né? Nós duas somos professoras, nos formamos na mesma universidade e nós duas também fazemos aí mestrado nessa mesma instituição, que é a UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tanto Maiara quanto eu somos mestrandas no mestrado de ensino dessa universidade. E Maiara, né, está aqui para nos ajudar com todo carinho, se colocou à disposição para ajudar vocês, né, alunos que são surdos. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que nós possamos, tanto eu quanto Maiara, possamos ajudar vocês a estudar para o Enem, né? Pelo menos nas competências das disciplinas que regem, né, da minha formação, que é a disciplina de literatura e a disciplina de redação. Então, eu espero mesmo poder ajudar vocês. Tanto eu e ela estamos aqui fazendo esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação, e a gente está fazendo, né, com muito apreço, né, com a intenção de ajudá-los mesmo, né? A gente quer poder fazer com que vocês tenham acesso aí a essas aulas e, de verdade, esperamos, né, que te ajude e que você seja muito bem-vindo aqui nesse canal, né? E é isso, né? Bom, eu vou começar então, né? Aqui a aula de hoje é sobre o quinhentismo, tá? Esse primeiro momento da literatura brasileira, ok? Então vamos lá. Bom, o quinhentismo, gente, primeira coisa que a gente tem que já gravar para saber sobre ele não é uma escola literária, tá? Ele é um momento da literatura brasileira. E por que ele não é considerado uma escola? Porque ele não tem participação de escritores brasileiros nesse primeiro momento, tá? O quinhentismo, ele foi feito por portugueses. Ele é uma escola, né, ele é um momento da literatura brasileira que foi feito por escritores de Portugal e não por escritores brasileiros, ok? Então, né, a gente não classifica ele como escola literária, que às vezes você ouve esse termo, né, lá na aula de português, o seu professor ou a sua professora comenta das escolas da literatura. Eu também vou comentar muito isso, mas no caso do quinhentismo, ele não se encaixa como escola, ele é o momento da literatura brasileira. Ele seria, no caso, o primeiro momento, né, de literatura realizada no nosso país, embora tenha sido, né, escrita por portugueses, beleza? E esse período, por conta disso, né, a gente não classifica como escola, né, porque nesse momento, um dos objetivos do quinhentismo era informar a coroa portuguesa sobre o que tinha aqui, sobre as terras, sobre o poder exploratório, sobre o que tinha na região do Brasil, ok? Beleza? Então vamos lá, seguindo. Bom, e aí com isso a gente tem o contexto histórico, tá? Então vamos lá. Gente, o contexto histórico, né? Para as questões de literatura, ele é um dos momentos, uma das questões, um dos conteúdos mais cobrados na prova do Enem é o contexto histórico, beleza? Ou seja, você lembrar do que acontecia no momento em que a obra foi feita, no momento em que a obra foi escrita. Lembrar dos acontecimentos, isso é muito, muito, muito importante, beleza? Então, o contexto histórico desse momento da literatura brasileira é o momento do descobrimento, beleza? Fechou? O período aí da colonização, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse momento da história do Brasil está muito relacionado e está ligado diretamente, né, com a escrita das obras, com o conteúdo que as obras trazem,
ok? Bom, e aí o período, né, gente, ele acontece, né, no século XVI, entre os anos de 1500 e 1601, ok? Beleza? E nesse momento da literatura, a gente tem aí o que representa ser a fase inicial da literatura brasileira, tá? O momento em que ocorre esse início, né, tipo, de colonização e de chegada dos portugueses nas nossas terras, né, e de como que eles constituíram, né, algumas raízes culturais, alguns elementos culturais do Brasil. Fechou? Então, é a fase inicial da literatura brasileira. Tá entendendo? Ó, percebam, o termo que a prof vai usar sempre não é tipo, a escola, a literatura e tal. É sempre o momento, a fase. Oh, lembra essas palavras diferentes? Porque é justamente, se o Enem vier a cobrar esse tipo de conteúdo, é justamente isso que o Enem vai querer saber de você enquanto aluno. Se você consegue identificar a época em que isso aconteceu, o momento em que ocorreu, as características desse período histórico, as características do próprio autor, tá? Então é isso que o Enem vai querer saber de você enquanto aluno, beleza? E aí nós temos dois tipos de literatura no quentismo, galera, presta atenção. Existem dois tipos de literatura quentista. A primeira delas é a literatura informativa. Então aqui, gente, os autores desse tipo de literatura, eles eram pessoas viajantes, né? Ó, tá faltando uma vírgula ali, ó. Os autores eram viajantes. Não, eles eram viajantes e produziam seus relatos para informar os europeus, né? De como que eram essas terras aqui que eles estavam conhecendo. E claro, isso tudo tinha aí um intuito que era despertar o interesse, né, da coroa portuguesa, né, pela colônia, no caso, pelo Brasil. E as informações que traziam esse tipo de literatura eram informações voltadas à característica das pessoas que viviam aqui, da vegetação, do clima, enfim, de como era mesmo o lugar. Então o cara chegou aqui, opa, cheguei aqui, desci do barquinho, vou avisar a galera lá como é que tá a situation aqui. Beleza? Fechou, pode crer. Aí ele escrevia, né, esses relatos, né, que a gente vai ver que eles eram através de cartas ou crônicas, né, enfim, e eram enviados, né, eles eram mandados para Portugal, para que a galera lá de Portugal lesse e falasse: ó que bacana esse lugar, entendeu? Ó que diferente, o pessoal chegou lá, legal. E aí, então, eles eram mais detalhistas, né? Porque eles tinham que mesmo que contar e descrever, né? E dizer como que era esse local que eles tinham chegado. E aí a gente tem um documento nessa literatura de informação que é o mais famosão, que com certeza vocês já estudaram ele aí em história, já devem ter visto ele em outras matérias, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, beleza? Que ele escreveu para o rei de Portugal e na carta ele descreve, isso que a prof comentou, né, no slide anterior, as características das pessoas, do local, da fauna e os hábitos, né, que a galera tinha aqui. Então aqui, ó, tem um trechinho, ó. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Olha a maneira como esse cara descrevia os indígenas. Enfim, andam nus sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência com quem tem em mostrar o rosto, né? Descreveu, né, de maneira ali, ok, até, né, esse trechinho, né, de como que o Pero Vaz de Caminha visualizava dos indígenas, a visão que ele tinha, né? Como que ele via essas pessoas e esse povo, né? Então, esse trechinho que eu coloquei para vocês entenderem mais ou menos o que a prof falou sobre detalhar e sobre descrever como era, tá? E aí, gente, o período informativo, então eu coloquei aqui, né? É um esqueminha rápido, né? Com palavras-chave. Os autores não eram propriamente literatos, né? Eram viajantes, né, de diversas vertentes aí sociais, né, cronistas, missionários, enfim. Né? E eles escreveram, como a prof falou, o objetivo, então, para quem gosta de anotar a palavra-chave, quem gosta de estudar a palavra-chave, anote aí, né? Que o objetivo deles mesmo era informar a galera lá de Portugal de como que era essa terra que eles tinham chegado, né? Então, o conteúdo sempre tratava do clima, do solo, da vegetação, né? Enfim, das pessoas, etc. Né? E o segundo tipo de literatura, galera, ó, presta atenção. A primeira, a literatura de informação, e a segunda, a literatura catequética. Ou literatura catequética ou jesuítica. Ela pode ter esses dois nomes, então anote aí. Literatura catequética ou literatura jesuítica.
beleza? E aí, o objetivo dessa literatura era propriamente apenas de catequizar os indígenas. Fechou? Então, se a literatura de informação tinha como objetivo informar, a literatura catequética tinha como objetivo catequizar os indígenas, tá? E a gente tem o padre Anchieta, né, como um dos principais representantes dessa literatura catequética, inclusive autor, né, da arte de gramática da língua mais usada no Brasil, que no caso ele escreveu aí, né, um dicionário, digamos assim, da língua tupi. E isso tudo com o propósito de auxiliar na catequização dos povos indígenas. E aqui, ó, a prof fez um esqueminha aqui na marotinho, na moral aqui para vocês, com algumas palavras-chave também, né? Um organograma, eu esqueci, me fugiu a palavra, para quem gosta de estudar, né, com mapas mentais, enfim. Então, vamos lá, vamos recapitular a aula de hoje. O quinhentismo a gente já entendeu, então, que ele é um período da literatura brasileira, ele é um momento da nossa literatura. Fechou? E aqui a gente tem duas maneiras, né, duas formas de se fazer literatura. A literatura de informação e a literatura jesuítica ou catequética. Fechou? Na literatura de informação, o objetivo era informar. E o autor principal, Pero Vaz de Caminha. E quais eram as obras? Eram cartas, né, na sua maioria, né, como a carta de Pero Vaz de Caminha, super famosa. E propósito aí de informar a galera lá de Portugal. A literatura jesuítica ou catequética, né, o objetivo era catequizar ou cristianizar os indígenas. O autor principal é o padre José de Anchieta, e isso era feito através de contos, crônicas e etc. Fechou, galera? A aula de hoje é essa. Obrigada para quem viu a aula até aqui. O quentismo é muito simples, ele é isso aí mesmo, Rapidex, beleza, para te ajudar a estudar aí, ó, anota a palavra-chave que é sucesso. Vamos para cima, fechou? É isso, esse é o resumo aí desse período da literatura brasileira, que foi o primeiro momento da nossa literatura. Fechou, galera? Muito obrigada para quem assistiu a aula até aqui. Obrigada, Maiara, nossa intérprete. Eu tenho que fazer para o lado contrário, que a câmera está ao contrário. Obrigada, Maiara, nossa intérprete. Obrigada, então, para todos aí que acompanharam a aula. E eu espero de verdade, né, que isso ajude vocês a estudar aí para esse Enemzão. Beleza? Fechou? Tamo junto. Muito obrigada. Dá o joinha aí, faz os negócios tudo, do negócio do joia, negócio do sino, negócio de comentar aí alguma coisa, enfim, qualquer coisa, compartilhar com a galera que também está estudando para o Enem. E é isso aí. Um abraço. Muito obrigada.